Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou mais uma vez com vocês. Vim trazer para vocês a palavra, o nosso estudo. Eu vou falar aqui sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo em Coríntios, né? Lá em Coríntios, tá vendo aqui escrito Coríntios? Eu vim trazer para vocês esse estudo. Gostaria muito que você prestasse atenção, você novo, você nova que está chegando, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aqui a esse canal nosso e que Deus possa abençoar grandemente todos vocês, tá certo? Estamos aqui reunidos para isso, para buscar entendimento na palavra do Senhor. Quanto mais nós conhecemos, mais agradamos a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como diz lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, tá certo? Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou Elizabeth, sempre estou aqui para trazer uma palavra amiga, uma palavra de conforto para vocês, de ensinamento, quanto à palavra de Deus. Mas olha, confesso para vocês que eu também estou aprendendo, tá? Eu não sou expert no assunto, eu não tenho um computador na minha mente, para poder gravar todos os versículos e capítulos e tudo mais. Mas eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, que me faz eu trazer para vocês essa palavra amiga, tá certo? Então, você não está chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá certo? Esse barulho é fogo, gente. Estão soltando fogos aqui, é beça. Então, preste atenção. Eu vou ler, então, a introdução, do que Paulo deixou como uma escrita para a gente, E depois eu venho com a explicação que está na própria Bíblia, nada que fale diferente, e também vou falando alguma coisa, como sempre eu fiz aqui com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente iniciar aí o nosso estudo, eu quero fazer uma pequena oração ao Senhor nosso Deus. Então, se você puder também, dobre o seu joelho onde você estiver, ou feche os seus olhos e se concentre na palavra do Senhor, tá bom? Na oração, quero dizer, porque a oração que nós fizemos aqui é que a nossa voz suba até os céus, ao trono do Senhor Jesus, tá certo? Pai querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, na certeza que o Senhor está aqui, Senhor, presente, nos ouvindo, e que o Senhor está sempre presente para nos guardar e nos mostrar o direcionamento, o caminho que devemos seguir. Nesse momento, Senhor, eu venho pedir que o Senhor me dê clareza nas suas palavras para que eu possa ensinar de forma que as pessoas possam entender e que eu também venha a aprender, porque eu não estou aqui, Senhor, para querer me engrandecer e ser melhor que ninguém, não. Eu estou aqui porque o Senhor vem com a sua... eu estou fazendo a sua vontade conforme o Senhor quer para mim. Então, Senhor, me dê clareza nas suas palavras para que eu possa transmitir de forma bem clara para que todos possam entender também. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia tão abençoado, por essa noite, e que o Senhor venha me encher cada vez mais de fé, para que eu possa transbordar do seu amor e da sua... E quero agradecer ao Senhor quanto o Senhor tem feito por mim e por todos que estão aqui presentes. A gratidão é imensa, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já agradeço. Gente, vocês me desculpem aí, A gente fica um pouquinho mais sem estar muito atento à palavra, mas não se desviando, Então a gente fica um pouco... como é que eu vou dizer, inseguro, A gente se torna um pouco inseguro, mas quando confiamos no Senhor, o Senhor nos dá a palavra correta e Ele vem nos ensinando, conforme nós devemos fazer. Vai nos exortando aos poucos e transformando o nosso ser, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, quanto a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? E eu vou ler o prefácio e a saudação que está aqui na Bíblia. E depois, então, venho continuando, tá certo? Você novo, preste atenção aí, tá bom? E você nova também, todos que estão aqui,
devemos prestar atenção quanto à palavra do Senhor. O segredo de a gente obter as bênçãos do Senhor é a gente confiar, ter a certeza que só Ele é Deus, que só Ele pode nos ajudar, tá certo? Então tá escrito aqui assim, ó. Isso aqui foi uma escrita de Paulo, tá bom? Uma epístola de Paulo. Diz assim no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: bendito seja, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E aí eu vou parar aqui, vamos entender o que Paulo está falando. Depois você lê todo o capítulo para que você venha entender melhor, tá certo? A sinceridade de Paulo quanto a falar com aquele povo lá de Corintos, né? Com todas aquelas pessoas lá. Então Paulo, ele começou testificando que Deus consola. Ele consola os filhos de todas as adversidades, de todas as tribulações que a pessoa estiver passando, né? Então, Paulo, então, faz um clamor, né? Ele pede à igreja que todos devem perdoar uns aos outros. Ele fala, né? Para que as pessoas venham perdoar uns aos outros e que possam se entender, porque aquele povo de Corintos era um povo que eles não tinham união, era um povo que eles viviam em adversidades e muitas tribulações aconteciam na vida deles que eles não tinham união, não trabalhavam em sintonia, né? Trabalhar, que eu digo, eles não viviam em sintonia, e de um abençoar o outro, de um ajudar o outro, não tinha nada disso. Então, dentro da nossa simplicidade, né? Dentro do que eu entendo como simplicidade, nós devemos, né? Entender e crer, né? Crer no Criador, crer que só o Senhor é Deus, este Deus que tudo faz por nós, muitas maravilhas Deus faz nas nossas vidas. Ele nunca nos deixa faltar nada, podemos passar o que for, mas Ele está sempre presente para nos abençoar e nos guardar. Deus, Ele só se revela para aqueles que buscam a Ele. Então, o Espírito de Deus vem e habita sobre a pessoa porque a pessoa está buscando, né? Está querendo estar na presença do Pai, está querendo estar com Jesus. Portanto, nós devemos ser sábios e fazer sempre o quê? Obedecer, fazer a vontade de Deus. Quando nós obedecemos, fazemos a vontade de Deus, tudo se faz novo nas nossas vidas. Então, Paulo, na sua palavra, ele quis dizer que para toda a igreja que Deus é um ser supremo, misericordioso, que nos consola, que nos ajuda, que nos tira de situações difíceis. Você entende? Paulo, ele quis levar para aquele povo dali, ele quis levar para toda aquela multidão dali de Corintos, uma palavra de consolo, mostrando que todos deveriam se unir, né? Mostrando que se não for Deus na vida deles, o que seria deles, né? Então Paulo levava uma palavra de encorajamento, ele estava levando uma palavra de encorajamento para todos aquele povo, para todos os momentos, né? Nós devemos fazer isso também, sempre levar uma palavra de encorajamento um para o outro, né? Às vezes a pessoa está se sentindo fraca, está se sentindo derrotado, né? E quando a palavra do Senhor entra, ela entra para trazer consolação, assim como está dizendo aqui, ó, no versículo de número 6, diz assim, não sou eu que estou falando não, tá? Versículo 5 e 6 diz assim: porque
Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então Deus, ele teve paciência com muitas coisas que aconteceu na época dele. E assim somos nós devemos também ter paciência, mesmo que quando a gente se sinta fracos, né? Nós deveremos buscar no Senhor, porque só Ele pode nos levar a um ambiente saudável, uma vida mais tranquila, né? Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós estamos nos desviando de tudo aquilo que é divergente à palavra do Senhor. Você entende? Nós estamos nos desviando do que é ruim, né? Para viver nos momentos bons com Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel na nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom nas nossas vidas. Então, aquele povo de Corintas era um povo muito sofredor, porque eles viviam em adversidade, viviam em tribulações, eles não perdoavam uns aos outros, e Paulo estava fazendo com que eles pudessem, o apóstolo Paulo, né, com que eles pudessem se entender, né, para que houvesse união, para que eles pudessem perdoar uns aos outros, você entende? Então, quem ama a Deus, ama a si, né? E quem ama a Deus, ele nunca desiste. A pessoa que ama a Deus não desiste. Ela suporta todas as dores, todas as coisas que vêm acontecendo. A pessoa consegue suportar porque Deus se faz presente na vida dessa pessoa. Você entende? Assim nós devemos nos fazer sempre forte, né? A palavra diz que quando estamos fracos é que estamos forte, né? Então, Deus, ele quer nos livrar de muitas tribulações. E para a gente sair das tribulações, nós devemos estar em oração, né? Devemos buscar em oração. No versículo 11, do versículo 11 aqui, da segunda epístola de Paulo, diz assim, ó: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Deve haver essa compaixão, esse respeito um pelos outros, né? E saber perdoar, né? Orar um pelos outros. Devemos orar um pelos outros, você entende? Então, e essa é a minha palavra para vocês hoje, que Deus possa estar na sua família, né? Que você busque o Senhor Jesus para a sua família, para a sua casa, para o seu ambiente, onde você está inserido, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, que nós possamos sempre estar em oração. Eu quero ler aqui uma explicação que está aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês, que está escrita aqui. Veja bem, a explicação diz assim, ó: Paulo atribui sua vitória sobre as tribulações ao Altíssimo, mas reconhece que as orações recebidas dos companheiros de fé eram valiosas para ele. Ao declarar isso, o apóstolo mostrou humildade e consideração por aqueles que cooperavam com o seu ministério. Você entende? Você entende isso aqui? Então, Paulo, ele na simplicidade dele, na humildade dele, ele agradeceu pelas orações e continuou ali ensinando, mostrando, né, o como é importante estarmos na presença do Pai. Quando ele diz no versículo de número 8, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignores a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos certeza da morte,
para que não confiássemos em nós, mas em Deus, olha só, mas em Deus que ressuscitou os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ajuda-nos também vós com orações uns pelos outros. Você entende? Devemos orar um pelos outros, sempre orando um pelos outros, guardando um ao outro nas orações, né? Intercedendo pelas pessoas para que essas pessoas possam estar, né, sempre na presença do Senhor, buscando. Não deixe de orar, não deixe de buscar. A oração, ela é de grande importância para todos nós. Você entende? Quando nós oramos, nós estamos nos fortalecendo na fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está dito em Hebreus, está escrito, né? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa, né? Deus trará a recompensa para aquele que busca. Então, devemos estar sempre firme, né? Consciente de que só com Deus chegaremos a ter uma vida mais saudável, tá certo? Então, que Deus os abençoe grandemente. Desculpa aqui o barulho de fogos, de carro, de tudo, mas eu vim trazer essa palavra para vocês. Espero que vocês me entendam. Eu não tenho tido muito tempo para estar aqui com vocês, porque muitas coisinhas que eu tenho que resolver, mas Deus me trouxe até aqui hoje para trazer essa palavra de amor e de carinho que eu trago para vocês, tá bom? Que o amor de Cristo esteja sobre a vida de vocês, que a grandeza do Senhor habite nas nossas vidas para nos trazer conforto e consolação, tá bom? A nossa esperança está em Deus. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar a palavra, leva a palavra para alguém, tá bom? Esse estudo para alguém, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau.